Seja bem-vinda à nossa aula 6, Religiosidade e Costumes do Povo Negro. Hoje nós vamos ver como que a questão religiosa da cultura africana influenciou o nosso modo de ser, de agir e de pensar enquanto identidade brasileira. Nessa aula, nós vamos poder esclarecer para você conceitos como Umbanda, como Candomblé e como que esse sincretismo religioso vai determinar as maneiras de expressão da religiosidade do povo brasileiro. Vai ser uma aula legal. Nessa primeira parte da aula 6, eu quero esclarecer algumas ideias básicas com você. Vamos lá? De uma maneira geral, quando falamos de história do povo brasileiro, da identidade do povo brasileiro, praticamente no século XIX, a matriz cultural de origem europeia era a mais determinante. O que eu quero dizer para você? Que a grande referência de valores, de cultura, de ideias, eram originárias da Europa, e de uma Europa que se pautava pela religião e pela religiosidade cristã, particularmente católica. Só para você ter uma ideia, quando nós pensamos nos imigrantes portugueses como os nossos colonizadores, a religião oficial de Portugal era o quê? O cristianismo, e particularmente o catolicismo. Então, durante o processo de colonização que começou, como nós vimos em aulas anteriores, em 1530, esse processo de transmissão da tradição católica cristã para terras brasileiras foi inevitável. Houve uma migração não apenas, um ingresso não apenas de novos personagens dentro desse processo, mas também da religiosidade que esses personagens, no caso o europeu, no caso o português, traz para terras brasileiras. Ora, quando eles encontraram os indígenas que tinham uma outra religião, uma outra doutrina, uma outra confissão religiosa, esse sincretismo também exerceu aí uma certa incidência sobre a identidade brasileira. Mas o que foi determinante e mais expressivo foi o sincretismo entre as religiões africanas, quando ingressaram aqui no Brasil, junto com o cristianismo, junto com o catolicismo. Então, a partir mais ou menos do período da colonização até o século XIX, há um longo processo de mistura, de identificação de valores. Daí a palavra-chave da aula 6 de hoje, sincretismo. É uma palavra de origem latina que significa mistura. E isso é muito interessante. Quando nós estudamos na sociologia, na história, em outras áreas, um sincretismo cultural, no caso religioso, acontece que eu vou fazer uma mistura de dois elementos, de duas realidades que não se destroem, que não se anulam. Pelo contrário, elas vão se unir, se complementar, criando uma nova realidade, uma nova expressão, no caso, religiosa. Então, é importante porque você vai poder acompanhar no seu material de apoio que esse processo não ocorre da noite para o dia. Uma colonização que começa em 1530, que é o próprio período do Brasil colônia, vai se estender até o Brasil Império, a partir do século XIX, depois do Brasil Império, o próprio Brasil República. Então, ao longo desses três períodos, colônia, império e república, esse processo de sincretismo vai ocorrer de uma maneira lenta, de uma maneira gradual e de uma maneira principalmente, digamos, rica, porque você vai ter duas culturas, duas filosofias, duas doutrinas, dois princípios que marcam até hoje o modo de ser do brasileiro. Marca a sua vida, marca a expressão da comunidade em que você vive. Qual cidade, qual bairro, onde você mora mesmo. Nós não conhecemos locais, centros de práticas religiosas de Umbanda, de Candomblé, muitas obras assistenciais mantidas por essa instituição. Então existe um trabalho muito sério de quem professa essa dominação religiosa, de gente séria que recebeu todo esse patrimônio cultural que vem da sincretização, da harmonização de um modo de pensar e religioso. Mais para frente, na própria aula, eu quero comentar com você alguns conceitos, como, por exemplo, o que é religião? Qual é o papel do aspecto religioso? Você vai entender daqui a pouquinho que há uma diferença entre religiosidade, isso mesmo, religiosidade e espiritualidade. A religiosidade está mais para a instituição.
A espiritualidade é mais coração, né? As duas se fundem. E isso vai ocorrer também dentro da questão das religiões afro-brasileiras. Afro porque parte vem da África, né, com os imigrantes, e brasileiro com a fusão que vai ocorrer aqui. Um outro aspecto importante que eu quero analisar com você e peço que você confira no material de apoio é que dentro da rica cultura africana, dois fatores, dois elementos, dois princípios vão contribuir de uma maneira decisiva. A primeira, ou o primeiro fator, a primeira grande riqueza é o fator religioso, né? As doutrinas africanas que se fundem com o catolicismo europeu. E a segunda é a modalidade da capoeira. Exatamente. Você se lembra na aula passada, quando nós falamos de Zumbi dos Palmares? Né? E a prática que lá era realizada, a capoeira, como uma forma de defesa, de sobrevivência e de luta nos quilombos? Pois bem, a capoeira também se transforma dentro desse processo de sincretização, né, de sincronia, vamos falar o termo mais específico, e se transforma numa arte marcial e numa expressão cultural. É interessante porque a capoeira, apenas como luta, era vista até há pouquíssimo tempo. É mais ou menos a partir do século XX, né, dentro do material que você tem, do Estado Novo de Getúlio Vargas, é que vai haver um início de uma preocupação em transformar a capoeira, que apenas era vista como uma luta, uma forma de combate, com uma expressão cultural. Isso é muito interessante. Getúlio Vargas vai desenvolver políticas de incentivo ao nacionalismo em que ele reconhece, como líder máximo da nação, a capoeira como uma maneira e uma arte marcial especificamente cultural brasileira, né? Deixa eu falar um pouquinho com você sobre outras expressões que também vão traduzir isso, né? O samba. O samba é uma expressão também cultural de origem afro-brasileira, ou seja, as raízes do samba vêm das nações africanas e se desenvolve no Brasil, em terras continentais, como uma expressão, uma tentativa de eu entender o mundo de uma maneira poética. Samba é exatamente a poesia que se combinou com a musicalidade. Você tem um samba de sua preferência? Preste atenção na melodia. Não é uma melodia alegre, não é uma melodia que coloca para cima, não é uma melodia que resgata bons sentimentos. Pense no samba da sua escolha, da sua preferência, do seu coração. Se você está apaixonado, se você está amando, está apaixonada, né? Aqueles sambas que declaram, né, para a pessoa amada os sentimentos mais nobres. Não é assim? Preste atenção na letra, né? Normalmente, o samba, como expressão cultural, como manifestação cultural, é sempre constituído de uma expressão ou de uma fala de palavras simples, palavras do povo. Por isso que se diz, e nós afirmamos também em uma das aulas anteriores, que o samba é uma cultura popular, porque ele emerge do povo, assim como a capoeira e assim como as religiões afro-brasileiras, que a partir de agora, nessa aula, nós vamos chamar isso de Umbanda e Candomblé, as duas grandes expressões dessa religiosidade. Eu quero te dar mais uma informação que vai ocorrer no sentido de você identificar a valorização dessa riquíssima cultura. E o ano é 1950. As perseguições às religiões, até então afro-brasileiras, começam a diminuir e a Umbanda passa a ser seguida por uma boa parte da classe média lá no Rio de Janeiro. Só a partir de 1950. Desde um Brasil colônia, desde um Brasil império, passando pelo Brasil república, somente no século passado, 1950, é que ela começa a ser vista como uma opção religiosa, né? Para nós que somos na área de humanas, é um período muito curto. Pegue o ano que nós estamos, né? Subtraia 1950, você tem um período da história muito pequeno, muito insignificante de mudança de mentalidade. Tanto que, se você é de uma outra doutrina, se você segue uma outra confissão religiosa, que não é Umbanda, que não é o Candomblé, você pode perceber que as pessoas normalmente têm determinados pré-conceitos. Opa, essa palavrinha você já conhece. Pré-conceito. Lembra da aula 5? Lembra da aula 4? Né? Pré-conceito significa aquela ideia, conceito significa ideia,
E a partícula pré significa antes, né? Então, um preconceito, no caso religioso, que é o tema da nossa aula de hoje, significa uma ideia que eu construo na minha cabeça, que eu guardo no meu coração, previamente. Eu já faço um juízo de valor de uma realidade que eu não conheço. Daí o preconceito, né? As pessoas imaginam que a Umbanda e a Candomblé são religiões que vão invocar entidades do mal, entidades demoníacas, principalmente considerando a ideia no imaginário popular do demônio cristão. Então está mexendo com macumba, com candomblé, está mexendo com forças negativas que vão destruir a vida, né? A amarração do amor. Não, para nós aqui da universidade, para nós aqui do Uniítalo, esse tipo de mentalidade não é aceitável, não é cabível. Por quê? Porque nós analisamos a doutrina, e todas as doutrinas nós respeitamos. Temos alunos aqui na instituição das mais diversas denominações religiosas. O fundamental é nós permitirmos que a pessoa manifeste o que ela acredita, o que ela vive e os seus valores, principalmente pelo seu caráter, né? Nós já havíamos comentado antes com você, nós temos um lema aqui muito interessante: a pessoa vale pelo que ela faz, pelo que ela é, e não pelo que ela tem, né? Você que faz um curso à distância, um curso de nível universitário, também precisa incorporar esse modo de pensar. Hoje, o mercado de trabalho não aceita mais pessoas que tenham preconceitos. É verdade, se você é chamado para uma entrevista e diz que você não gosta de mulheres, ou de pretos, ou de pobres, ou de gente feia, meu querido, minha querida, você já está fora no mercado. Quando nós falamos em globalização, isso significa não que você tenha que concordar com diferentes pontos de vista, não necessariamente. Você tem direito a ter o seu ponto de vista, mas você é chamado, principalmente como universitário, a respeitar, a conviver com o ponto de vista de outra pessoa, né? Então, nem sempre o respeito, nem sempre a convivência significa a concordância, né? Às vezes são princípios diferentes, né? No mercado de trabalho, o que vale é o trabalho em equipe, mais do que o valor individual, tá? Então, nessa perspectiva, voltando à questão da religiosidade, falei de 1950, você vai poder ler no seu material de apoio que em 2003 foi promulgada uma lei que vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e a lei a qual eu faço referência, a Lei 10.639, que vai exigir que as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio incluam no currículo o ensino de história e da cultura afro-brasileira. Isso é extremamente importante, porque é uma forma de se combater o preconceito, né? É uma forma de se combater, vamos dizer assim, maneiras preconceituosas em relação às próprias religiões, né? Então, eu quero esclarecer isso para você, para dar continuidade aí à nossa conversa. Então, vamos imaginar agora a seguinte situação. Os negros trazidos da África como escravos, geralmente eram, de uma maneira muito imediata, batizados, né? Se você for cristão, você tem uma ideia muito clara do que é o batismo. Se você não é cristão, me permita dar uma pequena explicação, vamos lá? Batismo, dentro das igrejas cristãs, significa um ritual de iniciação, né? Exatamente, por quê? O batismo é a primeira prática para quem ingressa numa determinada religião. Em algumas, e particularmente nas religiões, né, igrejas cristãs. Por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, na igreja que os portugueses se pautavam, o batismo é realizado, esse ritual de iniciação, logo que a criança nasce ou nos primeiros anos de infância. Existem outras igrejas cristãs não católicas que entendem que o batismo deve ser dado para a pessoa na condição de adulta, porque ela já tem critérios e condições para escolher se quer ou não seguir aquela doutrina. De qualquer forma, seja por ocasião da infância, seja por ocasião da idade adulta, esse ritual de iniciação é o processo em que a pessoa ingressa e aceita aquela doutrina. Pois bem, os negros trazidos da África não tinham escolha. Eles eram obrigados a receber o batismo e eram obrigados a aceitar esse modo de entender a realidade, a natureza e Deus que os portugueses impunham. Quer
dizer, eles já vinham na condição de escravos, eles tinham que deixar a sua terra, a sua família, os seus valores, as suas convicções, e eram obrigados a aceitar uma doutrina que não fazia sentido nenhum para eles. Né? Vamos nos colocar um pouquinho no lugar deles? Não é coisa simples. Né? Já pensou, você que nos acompanha por essa aula, fosse obrigado a abraçar uma igreja, uma fé que você não apenas não conhece, como você não acredita? Como que ficaria a sua cabeça? Não daria um nó? Pois bem, nessa perspectiva, o que vai ocorrer? Eles vão tentar, aos poucos, fazer uma mistura com as crenças que eles tinham em relação à igreja que era adotada como uma forma de imposição desse ponto de vista. Né? Algumas religiões, para você ter ideia, afro-brasileiras, ainda mantêm quase que totalmente as suas raízes africanas, ou seja, algumas casas tradicionais de candomblé mantêm as suas doutrinas puras, sem a mistura com o catolicismo. Em maior ou menor grau, essas religiões afro-brasileiras mostram a influência maior ou menor do cristianismo. Um dado interessante para você depois verificar. Segundo o IBGE, 0,3% dos brasileiros, em geral, declaram seguir uma religião de origem africana, né? Embora nós saibamos, há um número muito maior do que esse percentual. Né? Nós não sabemos ainda na análise interpretar se isso é motivo de vergonha, a pessoa até segue, mas não quer falar, né? Ou se ela segue duas doutrinas, a católica, ou evangélica e a Umbanda, o candomblé, mas esse número é muito pequeno e não traduz a realidade do Brasil. Né? Por quê? Essas religiões inicialmente eram desprezadas, eram perseguidas, né? E praticamente elas começam no século XX a serem mais valorizadas, falei para você, né, há pouco, 1950, por meio de alguns intelectuais e artistas brasileiros, como por exemplo, Jorge Amado. Você já leu alguma coisa de Jorge Amado? Né? Os seus romances, que acabam se tornando novela, né, na televisão, têm um forte conteúdo religioso. Né? As canções, as composições, as letras de Dorival Caymmi também resgatam muito da religiosidade afro-brasileira. Vinícius de Moraes, o nosso grande mestre, tem, e nas suas composições, fala muito da cultura e da religiosidade afro-brasileira. O próprio Gilberto Gil, que já foi ministro aqui em nosso país, deputado, compositor, intelectual, também procura resgatar isso, dentre outros nomes, dentre outras situações e contextos. Né? Então, nesse primeiro momento da nossa conversa, da nossa aula número 6, é importante que você entenda aí alguns critérios. Né? Vamos pegar alguns conceitos aí fundamentais. Em primeiro lugar, os negros são trazidos para o Brasil em condições, em primeiro lugar, subhumanas, né? Totalmente desrespeitosas. Abrem mão do seu ethos, veja as aulas passadas o que significa ethos, mas eu vou falar para você, para não te deixar curioso, mas se promete que vai ver depois as aulas. Ethos significa espaço físico, o seu abrigo, o seu local. Eles deixam o seu ethos e são trazidos para viver em condições totalmente desumanas. O que eles fazem? Eles vão procurar se adaptar de uma maneira silenciosa, mas de uma maneira muitas vezes combativa também, e nem sempre eu diria nunca, as suas doutrinas foram de imediato apoiadas. Pelo contrário, as suas práticas ritualísticas, e depois nós vamos fazer um intervalo, depois do nosso intervalo eu quero resgatar isso com você. As suas práticas ritualísticas não eram vistas como positivas, não eram vistas como benéficas. Então, o que ocorre? Ao invés de eles abandonarem a sua fé, eles vão tentar fazer uma mistura entre o catolicismo, ao qual eles eram obrigados a aceitar. Né? Nós vimos que, quando eles chegavam ao Brasil, né, automaticamente os seus proprietários obrigavam eles a serem batizados, a receber um sacramento, um sinal de uma religião que eles não conheciam. Por outro lado, eles traziam uma riqueza muito grande das suas religiões que eram totalmente diferentes
que o cristianismo, que o catolicismo apresenta. Então, quando se fala hoje de cultura afro-brasileira, e esse é o motivo da nossa aula, você precisa considerar duas práticas. Uma, a prática religiosa, que sofre um preconceito, que sofre uma discriminação no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil república, e só a partir do início do século XX, mais ou menos, 1937, 1940 até 1950, é que lentamente a religiosidade passa a receber aí um crédito de maior respeito, de expressão cultural, né? O mesmo vai ocorrer com a capoeira, que desde o Brasil colônia era vista como uma forma, uma luta de combate e algo perigoso. Os portugueses temiam muito que negros soubessem a arte da capoeira. Os negros eram proibidos de praticá-la, porque eles não sabiam como combater, né? O português, né, para se defender, usava armas de fogo. Então, numa luta corporal, os negros sempre levavam vantagem. Por isso que a capoeira é a arte de se desvencilhar do inimigo. Isso os portugueses não tinham muita experiência, era pegar o revólver e atirar, era pegar a chibata e bater. Mas quando, num combate corpo a corpo, o negro sempre levava a vantagem. Por isso que quando eles fugiam, né, dos engenhos, quase todos sabiam a capoeira, eles praticavam escondido, né, na forma de dança, na forma de ritualística, mas ao mesmo tempo eles treinavam isso como uma forma de combate, né? O negro africano fugitivo, sabendo a capoeira, era praticamente imbatível. Daí o quê? O preconceito. Daí o quê? A ideia de que é algo ameaçador ao sistema vigente. O que vai ocorrer? A partir de 1950, a capoeira começa a ganhar uma identidade como esporte, e não apenas como forma de combate. E de lá para cá, ela recebe e tem sido identificada como uma expressão cultural de grande valor artístico. Falamos de alguns nomes, de alguns intelectuais, como Vinícius de Moraes, como Dorival Caymmi, como Gilberto Gil, Jorge Amado, que são aqueles nomes do mundo intelectual que vão valorizar essa perspectiva, ok? Nós vamos, daqui a alguns instantes, fazer uma pequena interrupção e eu quero conversar com você, depois do nosso intervalo, na parte 2 da aula 6, vamos dar algumas definições para você do que é religião. Eu quero explicar um pouquinho para você o que é a Umbanda, o que é o Candomblé. Muitas vezes as pessoas falam, mas professor, não é tudo a mesma coisa? Não, não. Há diferenças aí fundamentais que eu quero que você entenda, inclusive não apenas para você ter elementos para uma formação cultural maior, mais ampla, mas principalmente condições para entender esse universo tão bonito, ok? Vamos dar um intervalo, aguardo você na próxima.